Abandonada pelo filho em uma fazenda, mãe de 84 anos vive transformação incrível que foi revelada. Dona Rosa estava sozinha. A imensa fazenda que um dia pulsou com risos e trabalho, agora parecia um eco de sua própria solidão. Lembranças de seu único filho, que partira para a cidade em busca de um sonho imaterial, assombravam cada canto daqueles vastos campos. A saudade do garoto que outrora corria pelo gramado e ajudava na colheita do café a fazia perder a vontade de viver. Seu coração se embriagava com a dor da desilusão e a sombra da solidão a seguia a cada passo, como um manto pesado. No entanto, a vida tinha suas próprias reviravoltas. Em uma manhã ensolarada, um grupo de jovens decidiu fazer as malas e partir em busca de aventura no campo. Eram rostos novos e cheios de ânimo, rindo alto, como uma sinfonia animada em meio àquele estado de apatia. A energia deles era contagiante. Ao vê-los, Dona Rosa sentiu algo despertar. Foi como se um feixe de luz iluminasse os recantos escuros de sua alma. As memórias dançaram em sua mente, trazendo à tona os dias em que ela mesma era cheia de vida, cuidando da fazenda com amor e grande iniciativa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Avançando com braços firmes e um coração renovado, Rosa decidiu que era hora de resgatar os antigos campos de café. Ao iniciar o trabalho duro, sua determinação esquentava o corpo e a alma. Ela enfrentava olhares desconfiados da comunidade. Muitos pensavam que uma mulher na sua idade nunca conseguiria retomar um sonho. Contudo, cada gota de suor e cada esforço resultavam na transformação da fazenda. Rosa não era mais a velha solitária que era vista. Ela se tornava um símbolo de força e coragem aos olhos dos vizinhos, que aos poucos começaram a admirar aquela mulher que desafiava preconceitos e dores do passado. E assim, quando as flores do café começaram a brotar, um evento inesperado aconteceu. Seu filho voltou. O vento trouxe o perfume da infância e ele viu a fazenda revitalizada. O coração de Dona Rosa disparou ao avistar aquele rosto familiar. O reencontro foi tenso, carregado de sentimentos há muito escondidos. As palavras não ditas ocupavam o espaço entre eles, como se tivessem um peso insuportável. Porém, ao olhar para a mãe, ele percebeu que aquela mulher forte não era mais a mesma que deixara para trás. Dona Rosa havia florescido, se tornando um orgulho, um testemunho vivo de resiliência e amor. Mas as feridas não cicatrizaram completamente. Com o renascimento da fazenda, surgia a pergunta mais difícil de todas. Conseguiriam reconstruir a relação que parecia perdida, ou as cicatrizes do passado eram grandes demais para serem curadas? O futuro se desdobrava como um novo broto no solo fértil, repleto de possibilidades e incertezas. E assim, com os corações em compasso de espera, Dona Rosa e seu filho estavam prestes a embarcar em uma jornada transformadora, onde a esperança e o amor poderiam florescer novamente. Os dias que se seguiram ao reencontro foram preenchidos por uma mistura de expectativa e ansiedade. Dona Rosa se esforçava para criar um ambiente acolhedor. Ela se lembrava de preparar os melhores pratos quando seu filho era pequeno, sempre com aquele tempero que só uma mãe sabe dar. Agora, pela primeira vez em anos, a cozinha da fazenda exalava aromas familiares, quentes e reconfortantes. Enquanto mexia na panela, não podia evitar que os pensamentos sobre o que ele realmente sentia a consumissem. Gabriel, seu filho, também sentia o peso da situação. Ele andava pela fazenda, tocando as plantas como se cada folha tivesse uma história a contar. A diferença era visível. A fazenda, antes suprimida pela solidão, agora pulsava com vida. Ele ficou maravilhado com a transformação, mas o olhar dele se fixava em Dona Rosa. Um olhar que dizia muito: carinho, culpa, mas também admiração.
Ao mesmo tempo, era difícil para ele se livrar do fardo da distância que haviam colocado entre eles. Em uma dessas manhãs, sob o céu azul, Dona Rosa decidiu que era hora de quebrar o silêncio. O café da manhã estava servido e ela respirou fundo antes de abrir a boca. Gabriel, sobre seu sonho na cidade. Eu entendo se você achou que precisava partir, mas você poderia ficar um pouco mais? As palavras vieram carregadas de emoção. Ela olhou nos olhos dele, buscando um fio de conexão. Gabriel hesitou. Mãe, às vezes sinto que não sou a pessoa que você esperava. A pressa em sair me fez esquecer do que realmente importa. A sinceridade em sua voz fez o coração de Dona Rosa disparar. Era o primeiro verdadeiro diálogo deles desde o retorno. Mas ao mesmo tempo que a esperança brotava, a dúvida ainda estava ali, como um espectro à espreita. Nos dias seguintes, algo começou a mudar na relação deles. Gabriel ajudou Dona Rosa na colheita, e juntos riam e compartilhavam histórias. Uma manhã, enquanto trabalhavam em um dos milharais, Dona Rosa lembrou de uma receita de bolo de milho que sua mãe fazia. Era a assinatura do amor dela, disse, como se cada palavra fosse uma semente de história a ser plantada. Ele a ouvia com atenção, mas a nostalgia também trazia à tona uma pergunta que o atormentava. E se ele tivesse perdido essa conexão há tanto tempo? E se ele, em busca de um sonho, ele tivesse deixado sua mãe e suas raízes para trás? Os dilemas internos cresciam e faziam seu peito arder. Em um momento, à beira do riacho que cortava a fazenda, Dona Rosa olhou para a água correndo e comentou sobre as mudanças que ocorrem naturalmente, como as estações. Às vezes, precisamos deixar certas coisas irem. Outras vezes, temos que lutar para que floresçam, disse ela, com um brilho de sabedoria nos olhos. Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O amor que ele havia guardado por anos parecia transbordar, mas ao mesmo tempo a culpa o aprisionava. Mãe, eu quero ficar, mas e meu futuro? A expectativa pairava no ar. Dona Rosa sorriu, apesar da tristeza que martelava seu coração. O que importa é que você esteja aqui agora. Vamos encontrar um jeito juntos, meu filho. As palavras de esperança ecoavam, mas a sombra da incerteza ainda pairava. Seriam capazes de se reconectar diante dos fantasmas do passado? O que seria necessário para que ambos pudessem encarar o futuro como um só? Enquanto a luz do sol começava a se pôr e iluminava a fazenda, um novo dilema surgiu. O que fazer com o sonho que ele tanto almejava, agora tão distante e nebuloso? E ao olharem um para o outro, os corações pulsavam com a dúvida e a esperança de que, finalmente, poderiam encontrar um caminho juntos. O sol da manhã filtrava através das folhas das árvores, criando um mosaico de luz e sombra no chão da fazenda. Gabriel acordou mais cedo naquela manhã, a mente ainda agitada com os dilemas do dia anterior. A ideia de mudar sua vida na cidade em busca de um futuro brilhante agora parecia um peso indecifrável. O que realmente importava para ele? O sonho que o levou embora ou os laços que agora ele está tentando reconstruir? Ele decidiu que precisaria de um tempo sozinho para clarear os pensamentos. Com um copo d'água na mão, se dirigiu até o pomar. O aroma doce das frutas maduras o envolveu, trazendo memórias de sua infância, dias ensolarados e risadas ao lado de Dona Rosa. Ao se sentar sobre uma grande mangueira, ele olhou para o céu. A expectativa de um futuro incerto fazia seu coração bater acelerado, mas há também uma serenidade lá, como se a natureza estivesse lhe dizendo para ter calma. Uma brisa suave acariciou seu rosto, e ele ouviu o chamado de sua mãe. «Gabriel, vem ajudar!» O tom dela era gentil, mas havia um toque de urgência. Ele levantou-se, a batalha interna ainda o consumindo. Quando chegou à cozinha, Dona Rosa estava preparando um novo prato. O cheiro era inconfundível. «É sopa de ervilha com bacon, sua favorita», ela disse, sorrindo. Os olhos dela brilhavam de entusiasmo. Ela sabia que a comida sempre foi uma forma de unir seus corações, um ritual que transcendeu palavras. «Por que você se esforça tanto, mãe?» A pergunta escapou sem que ela pensasse. Dona Rosa parou de mexer a panela e olhou nos olhos. «Porque você é meu filho, e quero que saiba que sempre pode voltar para casa, que aqui sempre será seu lugar».
Essas palavras foram como uma flecha direto ao coração de Gabriel. Ele sentiu um nó na garganta. Ao mesmo tempo, a gratidão e a culpa dançavam no seu peito. Acho que estou assustado, mãe. Sinto que deixei tudo para trás e não sei se posso voltar ao que éramos. Não precisamos voltar, meu filho. Podemos construir algo novo, ela respondeu, com a calma que só as mães têm. Ao contrário do que você pensa, eu entendo você. Já passei por isso quando seu pai se foi. Tive medo, mas aprendi que a vida é feita de ciclos e sempre é possível recomeçar. As palavras dela ecoavam na mente de Gabriel. A ideia de recomeçar ressoava como um canto suave, pedindo para ser ouvido. Ele olhou para as ervilhas borbulhantes na panela e sentiu a conexão entre os sabores e as memórias. E se o sonho da cidade? E se eu não souber mais como sonhar? O que acontece comigo e com você? Dona Rosa enxugou as mãos e se aproximou dele, colocando a mão sobre seu ombro. Os sonhos nunca desaparecem. Eles se transformam. Às vezes, o que precisamos é de alguém para nos lembrar de como sonhar de novo. Vamos juntos, um passo de cada vez. Você nunca estará sozinho. Gabriel respirou fundo, sentindo um misto de alívio e esperança. Esse momento era um ponto de virada, uma chance de redescobrir o amor e a força que sempre estiveram ali, à espera de serem recuperados. No entanto, ele ainda carregava a dúvida em seu coração. Como ele poderia equilibrar suas ambições com as necessidades de Dona Rosa? O futuro continuava envolto em mistério e uma nova inquietação crescia. O que aconteceria se as oportunidades que sonhou na cidade se apresentassem novamente? Quando a sopa finalmente ficou pronta, os dois se sentaram à mesa. As risadas recomeçaram, mas algo ainda pairava no ar. Havia uma decisão a ser tomada. Ali, na cozinha quente, rodeados pelo amor e pela presença de cada um, a vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. E enquanto o sol se punha lá fora, uma pergunta ecoava na mente de Gabriel. O que ele realmente desejava para seu futuro? O dia seguinte começou com um céu claro e um calor suave que pairava sobre a fazenda. Gabriel sentia seu coração como um tambor na mesma batida do trator que passava do lado de fora. A luz do sol entrava pela janela da cozinha, aquecendo os rostos que agora compartilhavam uma nova conexão. Ele olhou para Dona Rosa, que preparava um café cheiroso, e sentiu que estava começando a enxergar com mais clareza. Mãe, estou pensando em voltar para o campo, ele disse, a voz um pouco hesitante. Ela desviou o olhar da panela e sorriu, mas seu olhar estava cheio de sabedoria. Esse é um bom começo, meu filho. O campo tem suas belezas, mas não se esqueça dos seus sonhos. Você pode ter os dois. As palavras dela ecoavam em seu peito, e Gabriel se lembrou de todas as vezes que correu atrás dos seus sonhos na cidade, mas também de todas as vezes que se sentiu sozinho e perdido. Ele precisava encontrar um caminho que equilibrasse o amor por sua mãe e suas aspirações. Decidido a explorar essa nova realidade, ele propôs a Dona Rosa uma ideia ousada. Que tal abrirmos uma pequena venda aqui na fazenda? Algo que combine suas receitas especiais com produtos locais. Os olhos dela brilharam com essa proposta. Era exatamente o que ela desejava, trazer mais vida e movimento para aquele espaço que tanto amava. Isso é uma ideia maravilhosa, Gabriel. Podemos fazer juntos, um passo de cada vez. Mas primeiro precisamos pensar no que teremos para vender. Dona Rosa já começava a imaginar as possibilidades, e isso acendeu uma nova faísca de esperança nele também. Nos dias seguintes, mãe e filho se lançaram em um turbilhão de atividades. Decidiram que cada um traria suas habilidades e paixões para a nova venda. Dona Rosa ficaria responsável por criar as delícias como doces, pães e conservas, enquanto Gabriel organizaria a parte visual e logística do negócio. O trabalho ao lado da mãe trouxe um novo significado à sua vida. Uma manhã, enquanto colhiam morangos do pomar, Gabriel percebeu que estava rindo mais, que as roupas estavam sujas de terra, mas seu coração estava leve. Você sabia que esses morangos podem ser o destaque da nossa venda? Mal posso esperar para ver as pessoas provando, disse ele animado. Dona Rosa riu.
Acho que você está se empolgando demais, meu filho, mas eu gosto dessa energia. Lembre-se, o mais importante é que estamos fazendo isso juntos. No entanto, enquanto os planos tomavam forma, uma nuvem escura começou a pairar sobre Gabriel. Um e-mail inesperado veio da cidade, uma proposta que o fazia lembrar da vida frenética que havia deixado para trás. Era uma oportunidade de emprego que parecia promissora, uma chance de brilhar em sua antiga carreira. Os olhos de Gabriel se encheram de dúvidas e ele se viu em um dilema. Ele sabia que essa decisão poderia alterar completamente o que estavam construindo. Levou o e-mail até Dona Rosa, que observou o filho se contorcer de angústia. Mãe, e se eu aceitasse essa oferta? E se fosse minha chance de sucesso? Ela respirou fundo, a expressão séria. Gabriel, você tem que ouvir sua própria voz. O que realmente fará seu coração vibrar? Lembre-se, não é apenas sobre o que parece ser certo ou seguro, mas sobre o que te faz realmente feliz. As palavras dela o deixaram em um estado de reflexão profunda. O sonho da cidade e a realidade da vida tranquila na fazenda estavam em conflito. Ali, diante de sua mãe, ele percebeu que o tempo era curto e as escolhas iam além do dinheiro e do prestígio. Era sobre felicidade. Enquanto as luzes da casa começaram a se apagar, Gabriel sabia que uma escolha significativa estava prestes a ser feita, e que isso afetaria não apenas sua vida, mas também a de Dona Rosa. O que ele faria em seguida mudaria o curso de tudo. No fundo, uma pergunta pairava ainda mais intensa. A qual vida ele realmente pertencia? Gabriel acordou com o canto dos pássaros e o cheiro do café fresquinho invadindo o quarto. O sol brilhava, mas dentro dele uma tempestade se formava. Ele não conseguia parar de pensar na proposta tentadora da cidade. Com a mente em uma encruzilhada, desceu as escadas, onde Dona Rosa o aguardava com um sorriso no rosto. "Bom dia, meu amor! Como você se sente hoje?" Ela perguntou, servindo o café com uma mão enquanto segurava uma fatia de pão recém-assado com a outra. "Estou pensando", disse ele hesitante. O coração palpitava. "E se eu voltar para a cidade?" A expressão de Dona Rosa mudou. Ela parou por um momento refletindo. "Gabriel, você sabe que eu sempre apoiarei suas decisões, mas eu só quero que você escolha com o coração." Ele olhou para o rosto da mãe. As rugas ao redor dos olhos dela contavam uma história de sacrifícios e amor incondicional. "Mãe, gostaria de fazer algo grande, algo que me faça sentir vivo de novo. Mas e se essa dada vida aqui não for o que eu realmente quero?" Ela se aproximou, pegou a mão dele entre as suas. "A vida é feita de decisões, meu filho, mas nunca se esqueça de onde você vem. O que eu quero é que você seja feliz." Eles trocaram um olhar que selou o entendimento. Dona Rosa sabia que, independentemente da escolha, ela sempre estaria ao seu lado. Depois do café, Gabriel foi até o pomar, rodeado pelo verde vibrante. Ele se sentou sob a sombra de um pé de laranja enquanto um vento suave acariciava seu rosto. Longe da cidade, longe do frenesi, ele tentava ouvir seu coração. As dúvidas ainda giravam em sua mente. O que seria mais importante, a estabilidade ou a paixão? O dia passou, e quando o sol começou a se pôr, a luz dourada envolveu tudo em um halo mágico. Gabriel se sentiu tocado por uma emoção intensa. Ele começou a notar não só a beleza ao seu redor, mas também a alegria genuína que sentia ao lado de Dona Rosa enquanto trabalhavam juntos. "Olha, Gabriel, esses morangos estão lindos!" Ela entrou no pomar com um balde e um sorriso que brilhava mais do que o sol. Ele viu a paixão dela ao cultivar, a felicidade em cada fruta colhida, e percebeu que aquelas memórias eram preciosas. Os anos que passou na cidade pareceram distantes, como uma realidade paralela. "Você está certa, mãe. O que temos aqui é especial." Mas uma nova mensagem pingou em seu celular, e ele sentiu a tensão voltar. A proposta da cidade piscava na tela, como uma pulseira chamativa que atraía todos os olhares. Ele hesitou, olhando de volta para a Dona Rosa, que agora aguardava a expressão esperançosa. Nesse momento, ele percebeu que cada escolha tem seu peso. O que ele estava prestes a decidir não afetava apenas seu futuro,
mas também a vida da mulher que sempre o apoiou. A luz estava se apagando e as sombras começaram a dançar ao redor deles. Ele respirou fundo. Mãe, eu preciso de um tempo para pensar. É claro, não se apresse, filho, mas lembre-se, a escolha é sua. O que você quer para seu futuro? A intensidade da pergunta envolvia, fazendo-o sentir o peso da responsabilidade. Enquanto a noite caía, Gabriel olhou para o horizonte. A decisão ainda o esmagava. Um conflito que não parecia ter fim. Mas algo dentro dele começou a brilhar. Seria possível unir seus sonhos com essa nova vida? O que vai ser de mim? Aonde eu realmente pertenço? Essas perguntas ecoavam na escuridão, como se as respostas estivessem escondidas nas estrelas. E diante desse dilema, Gabriel se viu mais uma vez em dúvida. Um novo caminho se desenhava, mas qual deles escolheria seguir? Gabriel acordou mais uma vez com a luz suave do dia entrando pela janela. O cheiro familiar do café e os sons da vida rural o rodeavam, mas, ao contrário da manhã anterior, algo havia mudado dentro dele. A batalha entre a cidade e o campo continuava, mas uma pequena faísca de clareza começava a surgir. Após o café simples, ele decidiu dar um passeio. Precisava sentir a terra sob seus pés e ouvir o som das folhas ao vento. Caminhou até o riacho perto da casa, onde a água corria cristalina, refletindo a luz do sol. A tranquilidade do lugar ajudava a organizar seus pensamentos, mas as perguntas ainda persistiam. Por que é tão difícil escolher? Murmurou para si mesmo, olhando as pequenas pedras na beira da água. Cada uma delas lhe lembrava de uma lembrança, de um sonho que poderia ser vivido. Os risos e as brincadeiras da infância surgiam em sua mente. Os dias em que corria descalço com os amigos, onde a única preocupação era a hora de voltar para casa. Ele pensava em tudo o que não parecia possível de novo, a sensação de pertencimento, as raízes que havia plantado naquele chão. De repente, uma ideia brilhou em sua mente. Seria possível fazer algo pela família e pela fazenda? O crescimento dos morangos, as laranjas doces, aquilo tudo poderia ser mais do que uma lembrança. Eles poderiam se tornar uma forma de sustento, uma nova oportunidade de vida. Gabriel correu de volta para casa, ansioso para conversar com Dona Rosa. As mãos dela trabalhavam na cozinha, preparando o almoço quando ele a encontrou. O sorriso no rosto dela iluminou o ambiente. "Mãe, eu tive uma ideia!" exclamou ele, enquanto ela erguia a sobrancelha curiosa. "E se nós transformássemos a fazenda em um local de férias para as pessoas que querem escapar da cidade, que buscam paz e natureza?" Ele sentia a emoção crescer em seu peito. "Isso seria maravilhoso, meu filho. Podemos acolher as pessoas e mostrar a elas a beleza que aqui existe", Dona Rosa respondeu, os olhos brilhando. A emoção transformou a conversa em uma tempestade de planos. As duas mentes trabalharam juntas, traçando como iriam transformar o velho galpão em um espaço aconchegante. Dona Rosa compartilhou suas antigas receitas de doces e compotas, enquanto Gabriel pensava em como divulgar tudo nas redes sociais. Os sorrisos voltaram ao rosto de Rosa e a certeza subiu em seu coração. Ela acreditava na ideia do filho. Enquanto elaboravam os detalhes, uma nova vida começava a surgir, não só para Gabriel, mas também para Dona Rosa. O ar do pomar tinha mais frescor e o canto dos pássaros parecia até mais alegre. Ao caírem os primeiros raios da noite, algo inesperado aconteceu. O celular de Gabriel apitava, mas não era uma notificação qualquer. Era uma mensagem de seu antigo chefe, oferecendo uma última chance de voltar ao trabalho. Ele olhou para a tela. A sua mente sentiu um frio na barriga. O impulso do coração pulsava forte, confrontando seus novos planos com o chamado da cidade. Posso fazer acontecer, mas e se essa for a única oportunidade que eu tenho? Gabriel sussurrou, confuso e angustiado. Dona Rosa percebeu a mudança em seu filho. O que foi, Gabriel? O que está acontecendo? A preocupação se refletia na voz dela. Ele ergueu os olhos, sentindo que o peso das suas decisões estava se intensificando. A escolha estava na frente dele, mais desafiadora do que nunca. Naquele momento, ele respirou fundo, percebendo que a verdade talvez estivesse mais próxima do que pensava.
O que você escolheria, mãe? A pergunta saiu involuntária, mas soou como a busca por respostas que ele já não conseguia encontrar dentro de si. Dona Rosa olhou para ele, pensativa. E nesse silêncio, o mundo parecia ter parado, como se fosse preciso encontrar a resposta antes que a noite cobrisse tudo em escuridão. A noite trouxe um manto de incerteza sobre a fazenda. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu, a sala estava iluminada pelo brilho suave de uma vela acesa, refletindo as sombras de Dona Rosa e Gabriel nas paredes. O silêncio entre eles pesava como um pesado cobertor, apertando o coração de ambos. Gabriel, imerso em seus pensamentos, olhou pela janela. A visão dos campos iluminados pela luz da lua o fez lembrar de todos os momentos simples que vivera ali. As pequenas conquistas, como a primeira colheita de laranjas e as vezes em que ajudou a mãe a cuidar das flores. Contudo, o que mais importava naquele instante era o que ele deixaria para trás. Se voltasse para a cidade, perderia mais do que sonho, perderia a chance de resgatar a história de sua família. Gabriel, Dona Rosa, começou, interrompendo o silêncio. Havia um tremor em sua voz, mas a força estava em seu olhar. Cada escolha que fazemos na vida molda quem somos. Eu sempre acreditei que o campo é onde as raízes se aprofundam, onde os sonhos verdadeiros florescem. Ele virou-se, os olhos encontrando os dela. E se eu voltar para a cidade? E se essa oportunidade não se repetir? Questionou, a angústia brotando a cada palavra. Naquele momento, a sinceridade dele era crua, como a terra descoberta depois de um longo inverno. Se você voltar, vai sempre se perguntar o que poderia ter sido. A saudade é uma força que não se apaga. Ela pode te acompanhar para onde quer que vá. Dona Rosa respondeu, com uma sabedoria que ressoava como eco através das gerações. Um peso novo se formou no peito de Gabriel. Ele pensou nas laranjas, nas colheitas de morango e no galpão que agora se tornava um refúgio. A ideia do espaço de férias pulava em sua mente, vibrante e cheia de vida. Ele lembrou-se da alegria que havia sentido ao planejar tudo com a mãe. A empolgação dela era contagiante. E se o futuro não estivesse apenas em suas mãos, mas nas raízes que sempre estiveram ali, esperando por ele? Mãe, você está certa. O que precisamos fazer é começar. Precisamos de um plano para transformar a fazenda em um lugar acolhedor, onde as pessoas possam sentir o que sentimos. Vamos fazer com que este lugar conte a nossa história, ele disse, a determinação florescendo no olhar. Dona Rosa sorriu, as rugas em seu rosto se suavizando com a esperança renovada. Então vamos trabalhar por isso, meu filho. Mãos à obra. O amanhã pertence àqueles que cultivam seus sonhos. Ela exclamou, um brilho de alegria carregando cada palavra. Com energia, eles começaram a esboçar ideias sobre o que precisavam reformar. O galpão não só se tornaria um espaço de estadia, mas um lugar de vivência, com aulas de culinária utilizando as receitas antigas de Rosa, caminhadas pelo campo e até um pequeno espaço onde pudessem ensinar as crianças sobre a agricultura. Foi quando o celular de Gabriel apitou de novo. Ele hesitou, mas desta vez atendeu sem pensar duas vezes, sentindo a força que emanava de sua decisão. A mensagem vinha de um número desconhecido. Gabriel, vi sua ideia sobre o novo investimento nas redes sociais. Vamos conversar? Palavras se entrelaçaram em sua mente. Um investimento? O que isso significa? A emoção tomou conta dele novamente, agora misturada à esperança. Que surpresa é essa? Perguntou Dona Rosa, ciente de sua hesitação. Pode ser a chance de fazermos tudo isso acontecer, mãe. Gabriel respondeu, a adrenalina aumentando com cada sílaba. A conexão estava apenas começando, e enquanto as chamas da vela dançavam, ele percebeu que o verdadeiro desafio agora não era escolher entre a cidade e o campo, mas transformar o futuro naquilo que ele sonhara desde sempre. Mas o que esse espiritual investidor veria na fazenda de Dona Rosa? Estava tudo prestes a mudar mais rapidamente do que ele havia previsto. As primeiras luzes do dia invadiram a casa, revelando uma fazenda cheia de possibilidades. Gabriel despertou com a sensação de que uma nova vida estava prestes a brotar. A mensagem do investidor ainda ecoava em sua mente, mas agora, mais do que isso, ele sentia uma eletricidade no ar. O dia prometia.
Após o café da manhã, Gabriel e Dona Rosa sentaram-se à mesa, onde sempre haviam compartilhado ideias e sonhos. A mesa, embora simples, estava repleta de frutas frescas e um sorriso esperançoso nos rostos deles. Hoje, vamos nos preparar para essa conversa, disse Gabriel, segurando a mão da mãe com carinho. Dona Rosa assentou, seus olhos brilhando com a energia da promessa. Precisamos de um espaço limpo, organizado e acolhedor. E claro, vamos cuidar das nossas laranjas. Uma fatia delas para a apresentação poderia conquistar o investidor. As primeiras luzes do dia invadiram a casa, revelando uma fazenda cheia de possibilidades. Gabriel despertou com a sensação de que uma nova vida estava prestes a brotar. A mensagem do investidor ainda ecoava em sua mente, mas agora, mais do que isso, ele sentia uma eletricidade no ar. O dia prometia. Após o café da manhã, Gabriel e Dona Rosa sentaram-se à mesa, onde sempre haviam compartilhado ideias e sonhos. A mesa, embora simples, estava repleta de frutas frescas e um sorriso esperançoso nos rostos deles. Hoje, vamos nos preparar para essa conversa, disse Gabriel, segurando a mão da mãe com carinho. Dona Rosa assentou, seus olhos brilhando com a energia da promessa. Precisamos de um espaço limpo, organizado e acolhedor. E claro, vamos cuidar das nossas laranjas. Uma fatia delas para a apresentação poderia conquistar o investidor. Gabriel respondeu, a adrenalina aumentando com cada sílaba. Sugeriu ela, enquanto olhava pela janela, observando a luz dourada sobre os campos. Eles saíram para o galpão, um espaço que antes parecia mais um armazém de ferramentas. Juntos, começaram a limpar, a remover o que não servia mais, o que podia ser transformado em algo belo. Cada bocado de poeira que levantavam parecia carregar com ele não só recordações, mas uma nova esperança. Imagina isso cheio de visitantes, aprendendo a fazer geleia com as nossas laranjas, Gabriel sonhou alto, enquanto empilhava caixas de madeira. Ele podia ver a cena se concretizando na sua frente, crianças rindo, adultos aprendendo. Dona Rosa sorriu, feliz com aquelas visões que pareciam dançar em sintonia com as batidas vibrantes de seu coração. Com a manhã avançando, as tarefas não eram apenas físicas, mas emocionais. Era um renascimento, um retorno às suas raízes. Enquanto pintavam as paredes do galpão, Gabriel sentiu a força do passado se mesclar com a esperança do futuro. Cada pincelada trazendo à tona a herança que ela representava. Mas, no fundo, havia um receio. E se o investidor não se interessasse? E se tudo desse errado? Essas questões começaram a assombrá-lo enquanto subiam as escadas da antiga casa, preparando o que podiam para a visita. Lembre-se, filho, até as maiores árvores começaram como pequenas sementes, Dona Rosa disse, percebendo a inquietude do filho. As palavras dela eram como um bálsamo em sua alma. Ele precisava acreditar mais do que tudo naquele momento. Quando o horário da reunião se aproximou, a ansiedade cresceu. Gabriel fez questão de passar o último tempo revisando os pontos principais, expor o que fizeram naquele espaço e apresentar as ideias com clareza. O batimento de seu coração soava, um eco de nervosismo e expectativa. Finalmente, o momento chegou e o carro do investidor apareceu. Era uma caminhonete elegante que parecia contrastar com a rusticidade do lugar. Gabriel sentiu um frio na barriga ao ver a figura que se desenhava na porta. Um homem na casa dos 50, com um olhar determinado e um sorriso amável. Gabriel? Dona Rosa? Ele cumprimentou, sua voz ressoando com firmeza. E naquele instante, Gabriel se lembrou do que sempre acreditou. Cada encontro trazia uma chance, cada pessoa poderia ser a chave para algo maior. Conduzindo o investidor até o galpão, Gabriel se permitiu sonhar novamente. E se aquele encontro mudasse tudo? No entanto, a pergunta ainda pairava. Será que a visão dele seria o que o investidor procurava? Enquanto os três se dirigiam ao galpão, a luz do sol iluminava o espaço reformado. Mas havia uma sombra de incerteza de cada um. O que estava prestes a se revelar ali poderia mudar o curso da fazenda para sempre. E no fundo, Gabriel sabia que não só o futuro da fazenda estava em jogo, mas também o seu próprio coração e legado. Mas o que o investidor realmente pensaria ao ver a fazenda transformada? E o que ele tinha em mente para o futuro de todos eles?
Assim que entraram no galpão, o cheiro fresco de tinta e o brilho das paredes recém-pintadas envolveu todos. Gabriel olhou para Dona Rosa, que respirava profundamente, como se sentisse cada partícula de renovação que pairava no ar. O investidor, curioso, parou para observar cada detalhe, e os corações de mãe e filho estavam acelerados. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso aqui, ele elogiou, seus olhos percorrendo o espaço, atentos aos mínimos detalhes. Aquilo era um alívio para Gabriel. A primeira impressão, apesar dos nervos à flor da pele, parecia promissora. Gabriel procurou palavras adequadas para iniciar. Ele respirou fundo, apertou a mão da mãe e começou a falar sobre a fazenda, seu significado, suas laranjas. Cada frase arrastava o peso de seus sonhos e até mesmo as memórias que ali povoavam. Ele falava sobre o desejo de transformar a produção da fazenda, como poderiam gerar receitas e criar um espaço de aprendizado que unisse a comunidade. O investidor ouvia com atenção, sua expressão impassível, mas Gabriel percebeu um leve aceno de aprovação aqui e ali. E essa é a estrela da nossa produção, disse Gabriel, abrindo uma caixa que continha laranjas vivas, brilhantes e suculentas. Elas resplandeciam sob a luz, parecendo prometer um futuro doce. Tradicionalmente, aquelas laranjas eram vendidas apenas no mercado local, mas com um investimento certo, poderiam ganhar muito mais. Tem potencial para fazer geleias, sucos, tudo isso a partir da nossa colheita. O investidor pegou uma laranja, analisando-a com curiosidade. O silêncio era palpável. Dona Rosa, com o olhar fixo no rosto do homem, sentiu uma esperança brotar dentro de si. Mas logo uma sombra de dúvida passou pelo coração de Gabriel. E se isso não fosse suficiente? Eu realmente vejo um valor nisso, mas... O investidor hesitou, e aquela pausa era como um grito. Gabriel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como vocês pensam em operacionalizar isso? Em que scale vocês estão prontos para trabalhar? Estamos dispostos a tudo, senhor, Gabriel respondeu, com uma intensidade que não esperava sentir. Este lugar é nossa vida e compromisso. Não estamos apenas aqui para trabalhar. Estamos aqui para fazer a diferença. Dona Rosa, que até então havia permanecido em silêncio, sentiu que era hora de compartilhar sua voz. Nós não só cultivamos laranjas, nós cultivamos histórias, sorrisos. Este lugar é nossa herança e queremos que ela cresça e se espalhe. Cada palavra dela parecia dançar no ar, e o investidor a ouviu com atenção. Ele desviou o olhar para a janela, observando as árvores laranjeiras ao fundo, as folhas balançando suavemente. O vento trazia consigo um aroma doce que parecia ressoar com as esperanças do passado, do presente e do futuro. Entendo, disse o investidor, virando-se para enfrentar Gabriel e Dona Rosa. E o que vocês acham de um programa que ligados às escolas locais? Isso poderia ajudar a educar as crianças sobre a produção sustentável e, claro, aumentar a visibilidade de vocês. Daquele momento, começou uma troca frenética de ideias. Gabriel e Dona Rosa compartilharam suas visões, a animação se espalhando pelo galpão reformado. A conexão estava se formando, cada ideia trazendo mais uma camada de esperança. Mas, por dentro, Gabriel ainda lutava contra a ânsia de saber se tudo isso se concretizaria. Conforme as horas passavam, o clima na sala começou a mudar levemente. O investidor parecia mais envolvido. Mas, nos pensamentos de Gabriel, outra preocupação emergia. E se suas expectativas superassem as realidades do mercado? E se ele não tivesse controle sobre os próximos passos? Finalmente, após horas de discussão, o investidor respirou fundo. Vocês têm a paixão, isso é inegável, e a visão é notável. Porém, é preciso considerar o investimento como algo mais profundo do que apenas dinheiro. Vocês estão prontos para enfrentar os desafios que virão? Aquelas palavras tremeram o chão de Gabriel. Ele mirou Dona Rosa, cujos olhos transmitiam determinação. A fazenda não era apenas trabalho, era a vida deles, uma história que estava começando a mudar. A tensão pendia no ar, e Gabriel sabia que o futuro dependia daquela resposta. Estariam prontos para aquele caminho? Com um misto de esperança e receio, ele finalmente respondeu. Estamos prontos para tudo, e prontos para fazer isso juntos. Mas uma pergunta ainda pairava. Será que a paixão deles seria suficiente para convencer o investidor a embarcar na jornada?
O sol da manhã entrou pela janela do galpão, iluminando os rostos de Gabriel e Dona Rosa, que estavam ansiosos após a intensa conversa com o investidor. A tensão havia sido palpável, mas agora havia uma nova esperança no ar, como as flores de café que começavam a brotar na primavera, sinalizando que algo novo estava prestes a florescer. O investidor examinou atentamente as notas e ideias que compartilhavam. Enquanto ele folheava os papéis, Gabriel e Dona Rosa trocavam olhares que refletiam um misto de expectativa e ansiedade. Era como se o universo estivesse concentrado naquele instante, esperando uma resposta que poderia transformar suas vidas. "Eu vejo potencial aqui", disse o investidor, finalmente. "Vocês têm paixão, e isso é fundamental. Mas mais do que isso, vejo que ambos estão dispostos a trabalhar duro. O que me preocupa é se vocês realmente têm a estrutura para suportar o crescimento que desejam implementar." A declaração soou como um balão prestes a estourar, mas Gabriel, não se deixando abalar, respondeu com firmeza: "Estamos abertos a aprender e prontos para enfrentar os desafios. Esta fazenda é nossa vida e não vamos deixá-la morrer. Com a sua ajuda, podemos crescer de forma sustentável e sensata." Dona Rosa, com seu olhar sereno, interveio: "Cada laranja que colhemos carrega a memória do nosso trabalho e do nosso amor por esta terra. Não apenas colhemos frutos, mas cultivamos esperança. Por favor, venha conosco nesse caminho." Sua voz doce e forte reverberou no ambiente, como um eco de sua determinação. Um sorriso se formou no rosto do investidor, que parecia finalmente aquecer a ideia. "Está certo, vamos fazer um acordo. Eu investirei em reforma e operacionalização da fazenda, mas vocês terão que apresentar um plano de ação detalhado que mostre como pretendem unir a produção e a educação." O coração de Gabriel disparou. Era exatamente o que ele sonhava. "Sim, vamos fazer isso!" exclamou, mal contendo a emoção. Dona Rosa sorriu, sentindo o calor da felicidade invadir seu peito. Estava ali, no momento mais inesperado, a oportunidade que transformaria seus sonhos em realidade. A conversa desenrolou-se em um turbilhão de ideias, planos e sorrisos. O investidor fez algumas recomendações sobre marketing e divulgação. A sua história é o coração da fazenda. Use isso ao seu favor nos meios digitais, chegue até as escolas e faça a sua comunidade se envolver, ele dizia, enquanto anotava tudo com atenção. Nos dias que se seguiram, a fazenda ganhou nova vida. O galpão se transformou em um espaço vibrante e a equipe de trabalhadores começou a chegar, trazendo consigo a energia da juventude. Gabriel e Dona Rosa se dedicaram a montar o espaço, pintando as paredes com cores vibrantes e organizando as antigas ferramentas que se tornariam elementos de decoração. E assim, em pouco tempo, a venda e o centro de educação começaram a ganhar forma. Crianças de escolas locais foram convidadas a visitar a fazenda, conhecendo as laranjas, participando de oficinas e trazendo suas famílias para acompanhar o crescimento daquele projeto. Na estrada que levava à fazenda, o movimento aumentou. As pessoas chegaram de carrinhos e caminhonetes, buscando mais do que frutas, procuravam uma experiência que envolvia sabor e a conexão com as raízes do campo. O aroma dos produtos caseiros de Dona Rosa preenchia o ar, e logo as geleias de compotas estavam voando das prateleiras. Gabriel olhava com um sorriso satisfeito. Ele conseguira encontrar um equilíbrio entre suas ambições e o amor pela família. Havia um calor no coração, uma sensação de realização que não sentia há anos. A conexão com sua mãe se reforçou e a ideia de que cada passo que davam juntos era uma conquista compartilhada transcendia a simplicidade do dia a dia. Uma tarde, enquanto observavam as crianças participando de uma atividade no pomar, Dona Rosa disse: "Gabriel, nunca me senti tão viva. Olhar para você realizando seus sonhos aqui, isso é tudo o que sempre quis." Seus olhos brilhavam como a luz do sol filtrada pelas folhas. "Eu também, mãe. Isso é só o começo. Nunca imaginei que poderíamos fazer algo tão grande juntos", ele respondeu, sentindo uma onda de gratidão. E assim, enquanto as estrelas começavam a brilhar acima da fazenda, Gabriel e Dona Rosa compreenderam que o caminho estava apenas começando. O passado foi um pilar.
Os desafios foram oportunidades, e juntos eles cultivariam um futuro repleto de sonhos, amor e muitas laranjas. E se no futuro a vida trouxer novas reviravoltas, eles estariam preparados, prontos para encarar. Porque quando se tem amor, família e esperança, o céu é o limite. Agora, se você chegou até aqui e se emocionou com a jornada de Gabriel e Dona Rosa, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa energia positiva chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora, este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem a importância de apoiar o canal através dessas ações.